E aí, Rosada, beleza? Quem fala é Michel, hoje eu vou reagir a como destruíram a seleção brasileira do canal Vitorando Fute. Vamos ver qual é que é, gurizada. Como começou a morte da seleção brasileira? Há muito tempo o termo país do futebol já não combina mais com o Brasil. E se hoje, mesmo depois de 23 anos desde a última conquista da Copa, nós ainda somos o maior campeão... Cara, me arrependo de não ter... Tá, eu nasci em 93. 94 a gente ganhou a Copa, eu não vi. Depois o cara vê, quando é pequeno, bota no YouTube ali e vê na TV, mas 98 não era ligado, a gente perdeu para a França, não era ligado. 2002 ganhamos, também não, perdi bagulho, eu tô com 32 anos ainda, perdi isso aí. 2006, vivia na rua, não quero nem saber. Aí 2010... eu tava viciadão, via tudo que é futebol, tudo que é bagulho. Meu Deus do céu, vamos ganhar. Kaká, Elano, Robinho, Nilmar, Luiz Fabiano, Mineiro, Josué, Gilberto, Lúcio, olha o time, Juan, Júlio César no gol, o Maicon, Maicon, né? Na lateral, já me esqueci. O Michel Bastos também tava, olha, me lembro. Felipe Melo, lembrou pra caramba, né, mano? E não. Aí depois dali, depois de 2010, aí a seleção já não era mais. Com 5 estrelas no peito, pode ter certeza acabou que o país do futebol naquela não vai demorar 2010. muito pra gente ser ultrapassado. Entregou, Minamino vai fazer, bateu! Tá louco, isso aí é uma piada. A Perdeu pro Alemanha Japão. já tá com 4 Copas, a Argentina que tá com 3, mas é favorita na próxima, né? Pode ser que ganhe a próxima e já vai ficar com 4 também. Tá louco, imagina que loucura. Pelas últimas atuações nem tem esperança de ser campeão de Copa, né, mano? Afinal, um time que acabou de tomar 3-2 pro Japão, tomou um 4-1 pra Argentina recentemente. Só socada. 4-2 pra Senegal há um tempo atrás, dá indícios de parabéns, você tá certo. A gente sempre foi o maior criador de talentos individuais e o nosso jogo sempre foi baseado nisso. Em 58 ganhamos a Copa com Didi, em 62 com Garrincha e Pelé, em 70 com Pelé e Jairzinho, apesar de ter um jogo bastante coletivo, em 94 Romário e Bebeto e em 2002 com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Durante toda a existência do futebol, 2002. nós tivemos várias filosofias de jogo. O pessoal fala, o tic-tac. Não, sempre existiu uma filosofia que dominou durante certa época. Teve o Catenaccio, que começou com os italianos em 1950, depois tivemos o futebol total, que originou na Holanda, com o Ajax, e na seleção holandesa. Carrossel holandês. Em troca de posição, atacando e defendendo. Todas essas filosofias anteriormente davam vantagem muito maior para quem tivesse jogadores mais talentosos na equipe, sabe? Então você desequilibrava ali o jogo com o Ronaldinho, com o Ronaldo Fenômeno. Apesar de que o craque sempre vai ser desequilibrante, mas naquela época ele era mais ainda. Até que chegamos ao tic-tac. A Espanha começou a dominar e ganhar tudo, tanto por clubes como o Barcelona, quanto pela seleção espanhola que ganhou a... Cara, mas vou te dizer, 2010, se a Holanda, o Robin, não chupa a bala, eles tinham ganhado, mano. Que o Robin perdeu o gol e não sei o que. A Holanda tinha ganhado, mano. Menos o tic-tac deles aí, a Holanda tinha ganhado. A Europa viu que o jogo coletivo poderia suprir a falta de talentos individuais que eram mais presentes aqui pro lado do Brasil, né, rapaziada? E com a dominação da Espanha nítida, a Alemanha teve a primeira escola a descobrir como parar e neutralizar o tic-tac. A prova disso foi o 7-0 no placar agregado da semi da Champions em 2012/13, sofrido. Mas o Messi tava machucado. O Bayern de Munique. O Bayern de Munique falou, não, cansamos desse tic-tac aí, descobrimos como parar. 3-0 e depois 4-0. Então parecia ser o fim da dominação espanhola, mas a gente não tinha certeza ainda. Até que em 2014 nós tivemos a Copa, a Tomamos 7 Copa no Brasil. E a Espanha saiu na fase de grupos com uma campanha ridícula, tomou 5-1 da Holanda, perdeu pro Chile de 2-0 na fase de grupos, nem passou da fase de grupos. E o Brasil, que não tinha atualizado sua filosofia de jogo ainda, começou a Copa bem, voando, bateu ali nos times na fase. Pensei que a gente ia se dar nessa Copa. Enfrentando também só seleções que não tinham atualizado o seu sistema de jogo. Croácia, México e Camarões. Mas pode falar o que quiser, mano. Neymar jogou bem nessa Copa, mano. Se não fosse o Zugner ali,
Quando a gente não tinha tomado uma socada tão assim pra Alemanha, A mano. gente pegou a Colômbia e já sofreu, quase que não passa. Até que nas semis a gente enfrentou a Alemanha, que passou anos estudando como parar o Barcelona e já tinha atualizado sua filosofia de jogo. Resultado, olha a Alemanha chegando de novo. Mas depois agora... Olha a bola tocada. Sim, mas depois de 2014 a Alemanha sumiu a Itália. A Itália e a Alemanha faz tempo, ó. Desde 2014 a Itália já tinha sumido, mas a gente não vê eles desde 2014, a Alemanha não vê mais. Sumiu depois desse banho deles aí, nunca mais. Se você, assim como eu, achou que o 7-1 representava a morte do futebol brasileiro, depois que eu vi o Abubakar, atacante de Camarões, fazer dizer o gol, que ninguém mais tem medo da seleção brasileira em 2022, eu falei, é folgado. Folgado. Não existe mais, vamos aceitar. Antes eu pensava, não, pessoal, ninguém respeita mais. On gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait montrer de ce qu'il est capable. Sim, fez o gol, já se achou. E o Abubakar não só falou que ninguém respeitava mais a seleção, como também meteu o gol na seleção em plena Copa do Mundo. Aí bateu o choque em nós brasileiros, né? Eu pensei, pô, rapaziada, quem viu, folgado. Quem não viu, pode chorar já. A seleção, mesmo com jogadores que brilham no futebol mundial, não consegue ter um futebol no mínimo assistível. Por que não surgem mais grandes craques como Ronaldo, Ronaldinho? Eu confesso que aqui nesse canal eu sempre defendi a esperança na seleção ser campeã. E eu ainda tenho, não sei se eu sou bem. Eu fui tentar achar uma resposta no mínimo aceitável pra essa patifaria e comecei a ir na raiz do problema, lá na base, quando o moleque chega com 6 anos e se apresenta pro futebol. Primeiro, a população brasileira só aumenta, não diminui o número de natalidades. Então assim, irmão, não tem justificativo pra não nascer mais craque. Que falou, não, agora não vai ter craque nenhum mais. TikTok. Que não nasce mais craque. Não é isso, irmão. Com certeza tem um moleque de talento absurdo, quem sabe um novo Ronaldo, um novo Neymar perdido por aí. Só que assim como 98% dos brasileiros, a chance maior é desse moleque ser pobre, né? Antigamente os olheiros iam às ruas e se visse um moleque jogando muito, chamavam pra fazer um teste nos clubes. Uma prova disso é que o Cristiano Ronaldo foi descoberto assim. Então isso não era uma coisa só no Brasil, não. Na Europa também. O Cristiano Ronaldo tava jogando bola na rua, o olheiro do esporte falou, vai ter um teste lá, vamos lá fazer o teste. E aí surge Cristiano Ronaldo. Por que a gente não tem mais camisa 10, irmão? Porque a Europa quer ponta, pô. O sistema de jogo lá é o quê? Cara alto, forte, brigador e rápido. Então, camisa 10, extinto. O cara tá botando volante na zaga agora, mano. O City lá com o Stones, o Guardiola botava o Stones como zagueiro, mano. Aí o que fica na lateral do Brasil é o que sobra. É só você olhar as nossas laterais de 2018 pra cá. Lateral desde 2002 não tem. Ninguém bom. Não. Ninguém. Mas o problema... Daniel Alves, eu vou te dar, na seleção, no Barcelona jogava pra caralho. Na seleção era o Maicon, mano. E o Marcelo na seleção, Real Madrid talvez ali. E olhe lá, mano, porque só depois do Cafu, só o Maicon, mano. E o Maicon jogou na seleção. O problema do Brasil tá muito longe de estar só dentro de campo. Tem muita coisa, sabe? Então, conclusãozinha aqui. Nós temos uma seleção que sempre fabricou talentos naturais e jogava pelo talentos individuais. Quando o jogo mudou, não se atualizou e se perdeu. Não acompanhou o desenvolvimento do esporte no sentido de táticas e estratégias. Porra, uma prova disso cara? é o Jorge Jesus chegar aqui em 2019 e ganhar tudo e o Flamengo ser muito acima dos outros. Mas é porque os outros times estavam desatualizados. O Abel Ferreira ganhou tudo com o Palmeiras, o Luiz Castro, que deixou o Botafogo destruindo todo mundo, o Arthur Jorge, que veio na temporada seguinte e ganhou tudo com o Botafogo, o Vojvoda do Fortaleza, que fez um trabalho absurdo. Então, com a chegada dos técnicos portugueses aí, né, em sua grande maioria, pro futebol brasileiro, ficou nítido que o futebol brasileiro estava ultrapassado, né, mano, em questões táticas, e esses caras chegaram pra somar e fizeram, sim, o futebol brasileiro evoluir aí, taticamente, né, cara, e todo mundo esperava essa evolução na seleção brasileira. A seleção sempre foi relutante em trazer técnicos estrangeiros, mas depois de muita insistência, né, e por uma jogada política aí também, né, podemos dizer assim, a seleção brasileira traz Carlo Ancelotti pra ser o nosso treinador. E a evolução tática é nítida desde o primeiro momento que o Ancelotti chega, cara. A gente consegue ver a seleção evoluindo taticamente no sentido de ter um modelo de jogo, de ser uma seleção que se defende bem ali, apesar a gente acabar de ter perdido aí, né, pro Japão de 3-2. Com a seleção reserva, eu acredito que não seja algo pra se ter um alarme muito grande, apesar de ser a primeira derrota da história da seleção pro Japão. Pô, é a primeira, eu sabia, cara. Trabalha com a imprensa. Cria-se uma repercussão maior, talvez, do que é o... Sabia que nunca tinha perdido pro Japão. Eu já sabia. Quando perdeu ali, eu falei, meu Deus do céu.
O Ancelotti vai ter que botar uma pressão nesses caras. Necessário, mas isso faz parte, né, da mídia, do jogo da mídia, faz parte do futebol também. Mas eu acredito que a chegada do Ancelotti acrescentou muito à seleção brasileira. Nós dominamos o jogo ali, né, por 2-0 contra o Japão também. Contra a Coreia do Sul agora ninguém mais considera, né? Fala que era só um time muito fraco, que não deve ser considerado e tal, era só oba-oba. Mas enfim, contra o Japão a gente dominou o primeiro tempo, saímos ganhando por 2-0. E aí depois de uma falha individual, né, do Fabrício Bruno, a seleção do Japão Souza também, mano. E o amistoso realmente é pra testar quem tem culhão pra jogar na seleção ou não. A gente vê que alguns jogadores aí sentiram muito esse empate, essa Bruno não pode jogar mais. Japão. Aí o Ancelotti já observou e falou, ó, esse cara não tem potencial, não tem mentalidade pra jogar uma Copa do Mundo. Mas como um todo, a seleção brasileira com a chegada do Ancelotti evoluiu, mas nós estamos vivendo sim, agora podemos dizer que pode ser o começo de uma crescente, mas como o título do vídeo diz, a queda da seleção brasileira é em relação a vários âmbitos estruturais, não só dentro de campo, vai muito além, né, rapaziada? Enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal Victorando e deixar o seu like e comentar sua opinião aí, beleza? Comenta aí o que você mais tem saudade da seleção brasileira, da geração vencedora, né, que chegou a 3 finais de Copa do Mundo aí, né, na penúltima geração, né, ou mais. Mas não tem mais gerações aí. Mas enfim, comenta aí sua opinião e muito obrigado por assistir até aqui, por estar sempre se acompanhando aqui o canal Victorando. Sempre, e é isso. Valeu. Fui. Ah, mas é que nem eu falei, mano. Eu acho que não vai dar pra nós. Eu sempre torço. Eu tô 2014, 2018, 2022. É que a gente não tem, cara. Não é só o Neymar. Se o Neymar não tiver, esses guri tem que pegar e correr pra caralho, mano. Eles têm que pegar na Copa do Mundo agora, 2026, mano, eles têm que correr pra caramba e mostrar, mano. Esquece Real Madrid, Barcelona, caramba. Cara, pensa que tu tá na seleção. Esquece Virgínia, esquece não sei o que e vai pra cima, cara. Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, vamos pra cima deles, mano. Vamos pra cima, é a França, vamos atropelar a França, mano. Vamos acabar com eles. Não pode ter medo, mano. Vamos pra cima deles, mano. Vamos mostrar, porra. Tomara que a gente ganhe, cara. Se estiver vendo esse vídeo, gurizada, daqui a 7 meses pra Copa aí, tomara que a gente tenha ganhado, mano. Tomara. Que Deus faça a gente ganhar essa Copa, mano. Deus nos ajude. Até a próxima, gurizada. Falou e fui.